Oi, gente, muito boa noite. O programa Mães e Filhos está começando hoje, dia 27 de abril, e temos várias coisas legais aqui no programa. Vamos ver uma reportagem na Santé falando sobre estética odontológica. Também temos convidados aqui no programa Mães e Filhos. Hoje vamos encerrar o programa com a Áurea Maria cantando pra gente e vamos ter uma matéria muito especial falando como arrumar a mesa para receber os nossos convidados em casa. Primeiro vamos ver a reportagem na Santé. Põe na tela. Oi pessoal, nós estamos aqui na Santé e hoje o assunto é sobre estética dental. E para tirar nossas dúvidas e esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, doutora Michele Campos e doutora Carolina Matar. Sejam bem-vindas novamente ao programa Mães e Filhos. Obrigada. Carol, vamos falar um pouquinho sobre a estética, como funciona, né, realmente o tratamento de porcelana e também de resina. Michele, a primeira dúvida. A diferença, o tratamento de resina e o tratamento de porcelana, não é isso? Isso. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a estética em resina. Então, por exemplo, pacientes que precisam fazer pequenos ajustes e tem dúvida se eles vão querer para uma reabilitação com a porcelana ou não. Só que a gente tem alguns prós e contras, né? Então, a resina em si, a gente não precisa ter desgaste do dente, normalmente falando. A gente vai fazer pequenos reparos, mas essas resinas elas mancham com muito mais facilidade comparado à porcelana e elas também quebram com muito mais facilidade. Então a gente precisa fazer um retoque dessas resinas anualmente. E o que acontece quando a gente faz a resina? A resina quebra com muito mais facilidade. Então a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Por exemplo, o hábito de roer unha, morder algumas coisas com o dente da frente, porque a gente tem que pensar que a resina tá ali só para ficar bonita, né? Então ela não vai fazer aquela função e não vai te dar a firmeza de uma mordida forte, né? Então a gente tem que pensar em a resina e muitas vezes como um tratamento temporário. E a porcelana, doutora Carolina? A porcelana já é uma lente de contato mais resistente, né? Sim, a porcelana, na verdade, a lente de contato é um tipo de porcelana. Por que é chamada lente de contato? Porque ela é muito fininha, consegue chegar até 0,3 milímetros. Então, é comparado com uma lente de contato de olho. Ela é muito mais resistente, mas tem as indicações também. Como a doutora Michele falou, a resina, em alguns casos, ela fica excelente, mas tem que ter esses cuidados. Já a porcelana, não. A qualidade dela, em relação à cor, em relação a quebrar, ela raramente quebra. E normalmente a gente nem troca mais. Em alguns casos a gente tem que fazer alguns reparos, mas ela dura muito mais do que uma resina. E o investimento? A porcelana tem diferença da resina? A porcelana tem um custo maior, por isso que as pessoas que têm dúvida, primeiro faz a resina, que o investimento é bem menor, e depois faz a porcelana, que é algo mais definitivo. Então, em relação à cor e à textura, ao formato do dente, é muito mais estável e realmente fica, né, para o resto da vida, se a gente for pensar. Doutora Michele, normalmente coloca a lente de contato na parte superior dos dentes, né, do sorriso. Mas e a parte inferior? A gente tem que lembrar, primeiramente, tanto a resina quanto a porcelana é um processo final de todo o tratamento que a gente vem fazendo com esse paciente. Então, a gente faz um clareamento antes, prévio, a gente deixa em harmonia a estética branca com a estética vermelha, que é o dente e a gengiva. E aí a gente vai preparar esse paciente até para a gente escolher junto a forma que ele quer o dente. Isso é um preparo final, né? Mas toda vez que a gente faz porcelana superior, a porcelana ela mancha muito menos do que o próprio dente. Então, se a gente for comparar a parte superior com a inferior, a gente vai ter uma diferença de cor daqui a um tempo. Então, a gente precisa fazer manutenções com clareamento dental. A nossa indicação é anualmente para a gente conseguir manter esse equilíbrio dos dentes superiores com porcelanas e dos dentes inferiores só com resina e natural. Você falou a palavra ideal, naturalidade. Acho que a naturalidade, quando se fala em estética, é o mais indicado, né? Hoje em dia tem muitos casos que não ficam tão naturais. Então, acho que o mais importante vem todo esse trabalho. Não é a estética realmente é o final. Então, vem primeiro, às vezes, movimentação do dente, com a ortodontia, algumas restaurações. Aí tá
tudo encaixado, tudo certinho. Aí nós vamos para porcelana ou a resina. Vamos pensar na porcelana, que é o final mesmo, mas tem que ficar natural, porque senão aquele sorriso que você sorri e fala, nossa, ali tem alguma coisa que não tá legal. O que a gente tem que fazer para chegar nisso? Então, o formato do dente e a cor do dente é extremamente importante, mas hoje em dia todo mundo quer. E lembrando, pessoal, que todo tratamento, todo investimento requer um pós também, um pós-cuidado. Doutora Michele, nesse caso, qual a importância do paciente manter esse pós, principalmente, né, com o profissional que ele fez logo no início todo o tratamento? Pós-operatório é tão importante mesmo quanto o tratamento. Então não adianta fazer qualquer pós-operatório, a gente tem que fazer também com um especialista, né? No caso, um periodontista e que entenda bastante sobre a porcelana ali naquele caso. Porque se a gente usar alguns materiais, podem até riscar e danificar a própria porcelana. E não é isso que a gente quer. Quando a gente fala de um trabalho de manutenção, a gente tem que pensar que quando a gente faz uma porcelana, existe uma emenda, né, entre dente e gengiva, ou propriamente falando, a porcelana ali naquele encontro. Essa emenda tem que ser a mínima possível, porque como ela está muito próxima à gengiva, vai existir inflamação se não higienizar direito, ou se tiver mal adaptada, ou uma emenda que tiver um gap, um espaço muito grande. Então a gente precisa fazer controles de acordo com cada paciente. Tem paciente que tem uma higienização muito melhor, a gente pode espaçar isso a cada 6 meses no máximo, tá? Nunca 1 ou 2 anos. Então tem que pensar que precisa se fazer essa manutenção e a gente não pode, nossa, eu vou fazer a porcelana para não ter mais problema. Muito pelo contrário, dá muito problema se a gente não conseguir acompanhar de perto esse paciente. Idade. Quais são as idades principais, né, que pode trabalhar com esse tipo de tratamento? Bem, como é um caso mais definitivo, o ideal seria depois dos 16 anos, porque nessa fase a gente já pode fazer o clareamento e tudo mais. Mas tem alguns casos, exceções, que o paciente não tem, o dente é um dente conóidico, um dente bem pequenininho. Então depende muito do caso, às vezes a gente consegue fazer antes, às vezes na resina ou às vezes realmente na porcelana, mas tem que avaliar o caso mesmo. Mas o mais importante de tudo isso é a mordida, a oclusão. Então, temos que avaliar a oclusão, deixar isso bem ajustado para depois fazer essa etapa das porcelanas. É o último passo, é a cereja do bolo. Então, pessoal, aqui na Santé, né, doutora Michele, acho que a gente encontra aqui toda uma equipe preparada para estar fazendo os tratamentos e as manutenções. Para quem está nos assistindo, passa o contato da Santé. O telefone daqui é 3623-6475. Muito obrigada, doutora Carolina e doutora Michele, mais uma vez por nos deixar estar presente aqui nessa família tão agradável que é a Santé. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o programa Mães e Filhos e as novidades que vem por aí. Não saia daqui. Daqui a pouquinho a gente já volta. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Goiabeira, Jardim das Américas, Avenida do CPA e Várzea Grande, 3623-6565. Todo colaborador fica pra lá de satisfeito quando é valorizado. A partir de 4 funcionários, sua empresa já pode ter Unimed Fácil por apenas R$ 88,15. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Boa tarde, chefe. Boa tarde. E se for espirrar, saúde.